bem-vindos. Pessoal, já podem ir colocando o nome de vocês no chat, o nome completo e a turma. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperaram essa vez. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não vai saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aos soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis ensinam. Pessoal, avisem no grupo de vocês, se quem está aí pelo computador e para abrir o WhatsApp, que se alguém não conseguiu entrar e está me mandando mensagem no privado, mande escrita, não tem como eu ouvir áudio agora. Bom dia, Abraão, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória. Obrigado. Nas escolas, guardar mais 3 minutinhos para o pessoal entrar. Somos todos soldados, armados ou ganhando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente. Bom, pessoal, nosso primeiro encontro, né, dessa semana. Uma boa semana para vocês, que as próximas aulas sejam bastante produtivas, né? Quem ficou de recuperação, que consiga recuperar o mais rápido possível, resolver as atividades. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória. Bom dia, Everton, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você... Pessoal, tá dando para ver o slide direitinho aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem gente tentando entrar, eu acho. Pessoal, falem no microfone se está dando para ver o slide direitinho. Yasmin, olha aí, se está dando para você ver. Está dando para ver. Tá dando sim, Vitória. Pronto, ótimo. Então, vamos dar início, né, nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre música de protesto. Quem aqui já ouviu, parou para ouvir, parou para analisar alguma música que faz referência a algum protesto, a alguma denúncia?
Quem foi? Eu não. Menino, escrevi uma música desse jeito. Tu nunca parou para ouvir, Emily? Não mesmo. Será? Porque às vezes a gente escuta uma música, acaba que a gente interpreta de uma outra forma, quando na verdade o sentido dela é o protesto. Sabia? Que tem algumas músicas que são assim, principalmente algumas músicas que marcam, né, alguns registros históricos do nosso país, que justamente vem com esse teor de camuflar o real sentido da música. E algumas pessoas acham que não tem nada a ver com nenhum protesto, quando, na verdade, o sentido das palavras cabe em uma interpretação muito mais aprofundada, de acordo com quem produziu, como produziu, em que tempo produziu, aonde produziu. Então, tudo isso vão ser fatores que vão influenciar no processo de criação dessas músicas, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essas músicas de protesto. Quem é que pode ler aí para mim? Tipo Belchior, né? Tipo Belchior, isso. isso. O almoço dele, ele fala muito sobre o tempo, como ele estava vivendo naquela época. Exatamente. Quase todas as músicas dele, ele fala sobre Exatamente. como era. Inclusive, entre eles fazem referências... Peraí, tem uma pessoa tentando entrar. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo. Inclusive, alguns músicos, né, eles fazem referência dentro das letras a outros, né, que seguem essa mesma linha ideológica, justamente para que a gente possa conseguir conectar as informações, porque há uma comunicação entre essas músicas, né? E aí a gente vai ver um pouco aqui sobre algumas. Quem é que pode ler aí para mim? Pessoal? Eu posso. Pronto, lê aí. A música, para a maioria das pessoas, é uma forma de expressar sentimentos, desejos, frustrações, conceito que não está muito longe da realidade, pois durante muito tempo a música foi utilizada como forma de abrir os olhos da humanidade para as questões que afligiam o mundo, como a guerra, a discriminação, a opressão e etc. Para muitos músicos, a canção não deve falar de coisas banais, mas sim explorar letras na tentativa de mudar a realidade cruel em que grande parte do mundo vive. É buscar, através da música, a liberdade para a humanidade. Então, né? O que a gente está vendo aí na expressão desse texto? É que a música, se a gente for analisar, principalmente em entrevistas com alguns artistas que viveram as décadas de 60, 70 aqui no Brasil, a gente vai perceber que o discurso deles é que não é uma música pela música, mas que a produção da música, ela é uma causa. O artista, ele abraça uma causa e ele imprime a causa dentro da música, na expressão, no toque, na performance. Então, tudo isso vai transmitir mensagens do qual o artista geralmente vai ter cuidado, né, em passar essa mensagem. A gente vai ter aí, para além de Belchior, Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Rita Lee, vão ser pessoas que vão se manifestar nas suas produções com a intenção de passar alguma mensagem para o público. E que essa mensagem, ela não está ali no convívio individual. Ela é uma mensagem que tem um impacto estrutural, um impacto na sociedade. Um impacto, por isso que aí no texto a autora diz, abrir os olhos da humanidade. Ou seja, a música, ela vem com esse potencial de provocar a criticidade. Muitas vezes a gente vive alheio a algumas causas,
algumas lutas. E a gente só toma acesso a determinadas vivências e experiências depois que a gente escuta algumas músicas que denunciam isso, né? Na atualidade, né, eu sempre gosto de enfatizar muito tanto o rap quanto o funk, tanto o reggae, né? O reggae não é muito da atualidade, ele vai surgir também nessa época, na década de 60, 70, só que ainda prevalece na atualidade nessa perspectiva de denúncia. E diferente desses outros estilos, o reggae ele é um estilo que vai permanecer no sentido da marginalização, né? Juntamente com esses outros estilos, que vão ser marginalizados, justamente por uma concentração maior de consumo e produção de determinada população, determinados segmentos da população. Então, a gente vai ver que a música, ela é impotência, ela é um mecanismo de mudança social, de mudança daquilo que a gente pensa, de rompimentos de preconceitos, rompimentos de discriminações. Ela é um acesso também, ela é um arquivo também que dá acesso à memória. A música, ela é considerada uma das artes mais importantes, porque ela é um precursor que conta, que dá um parecer daquele momento na qual o artista está vivendo. Então, de acordo com algumas músicas, a gente vai conseguir compreender o que estava acontecendo em determinada época. Como, por exemplo, hoje a gente vai se ater mais ao período dos anos de chumbo. Daqui a um pedacinho, a gente vai se ater mais a esse período, que foi um período que marcou a identidade do Brasil dentro das manifestações artísticas, porque a gente vai ver que dentro dessas produções artísticas, a música ela vai sobressair sobre as outras artes, porque a música, diferente das outras artes, não exige tanto, como, por exemplo, os meios de comunicação, eles... Peraí, tem alguém tentando entrar. Bom dia, Lohane, seja bem-vinda. Pessoal, eu estou explicando qualquer dúvida, pergunta ou acrescentar, fiquem à vontade para falar no microfone. Bom, e aí... Deixa eu voltar aqui a minha linha de raciocínio. Bom, a música, ela vai... Eu tô gravando. Tá travando? Emily, tá travando? Sim. Pessoal, tá travando para todo mundo. Aqui não tá travando, não. No meu tá. Tá cortando um pouquinho, mas travando não tá, não. Emily, eu acho que é tua internet. E agora, Emily, parou mais? Não. Pois... Vitória aqui também. É por causa da internet que não tá prestando. Deve ser a internet de Por vocês. aqui não tá travando, não. Tentem reiniciar, vocês duas aí que tá travando, vocês tentem reiniciar a internet e tentam, se caso sair da chamada, vocês entram de novo, certo? Para não perder a aula. E se for o caso de ficar muitas lacunas naquilo que eu estou falando, vocês vão assistir a aula de novo no YouTube, né? A gestão já está providenciando a playlist de aulas no YouTube para que vocês possam ter acesso. Aliás, qual é o canal do YouTube da escola? Como é, Manuel? Onde é que vocês vão botar as aulas online? Vocês vão criar um canal novo ou já tem um? Não, já tem um, é porque ele foi privado, né? Aí vai ter que ser encaminhado o link, para vocês. Bom dia, Rails. Quanto tempo? Eu não vi Rails entrar. Tô dando fé agora. Faz tempo que eu entrei. Acho que você entrou, já estava explicando o conteúdo. Vamos lá, vamos voltar. Então, a música, durante esse período, né, a gente vai ver que a música ela vai ser a arte precursora, né, do conhecimento da criticidade, socialmente falando,
Porque diferente do teatro, diferente da novela, a música ela não vai exigir tanto, não vai exigir que você compre uma televisão para ter acesso, não vai exigir que você compre ingressos para ter acesso, e simplesmente a música ela vai sair nas rádios, e o rádio ele se torna bastante comum nessa época, porque também era um mecanismo, né, de fazer propaganda para o governo, era de interesse do governo que todas as cidades tivessem rádios espalhadas, de que as pessoas tivessem acesso ao rádio. Então, através do rádio, as pessoas elas tinham acesso também a essa criticidade pela provocação das letras musicais que saíam nos rádios, né? E a gente vai ver também que durante esse período não é um fenômeno apenas nacional, é um fenômeno internacional, essa questão da música de protesto. E aí a gente vai ver na década de 60, já antes da década de 60, já existiam algumas músicas que tinham intenção de provocar essa linha de raciocínio ideológico, né? De colocar as pessoas para pensarem, de gerar criticidade nas pessoas. Só que foi na década de 60 que estourou, assim, explodiu, né? Com essas músicas, nessas intencionalidades. E aí a gente vai ver que nas letras das músicas vai surgir muito o debate sobre a liberdade de expressão, né? Porque a gente vê que nesse período é um período pós-Segunda Guerra, que o pessoal já está vivendo ali o início da Guerra Fria, que ainda tem ainda uma tensão dos governos autoritários, né, do nazifascismo. Então, as pessoas, elas estão saindo, né, dessa realidade, ainda com essa tensão, e elas vão expressar dentro das letras musicais essa questão da liberdade de expressão, né? Vai ser também pregado nas letras a luta pelo fim das guerras, né? A gente vai ver aí que algumas das bandas internacionais que vão chamar a atenção do público é Beatles. Quem ainda não ouviu, vale a pena procurar, tá? É uma banda muito boa. E aí, não só os Beatles, como também Rolling Stones, né? Algumas bandas, elas vão conseguir tomar impulso, né? Ganhar, assim, uma fama, ganhar publicidade, justamente por, nas suas letras, explicar alguns debates que vão provocar, né, essas mudanças sociais. E aí também vai ser uma época um pouco conturbada por conta da Guerra do Vietnã, né? E aí a gente vai ter também a influência do movimento hippie, que a gente já viu um pouco sobre o movimento hippie, na luta pelo desarmamento nuclear. Por quê? Porque, recentemente, por conta do fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tinha acabado de demonstrar o seu poder, né, diante das bombas nucleares. Então, o mundo inteiro estava vivendo uma tensão de conflito em relação aos Estados Unidos, que é nesse momento que os Estados Unidos vai crescer enquanto potência, né? E aí as pessoas que estão ali, que vão simpatizar com o movimento hippie, que vão entender, compreender, estudar e ter uma criticidade voltada para esse desenvolvimento exacerbado do capitalismo, esse poderio todo dos Estados Unidos perante as guerras, o envolvimento dos Estados Unidos nessas correlações contra os países que estão envolvidos em guerra. Então, as pessoas elas vão almejar um mundo que consiga conviver entre paz e amor, né? E aí, esse símbolo aí, eu acho que vocês já viram em algum lugar. Ele é conhecido como símbolo paz e amor, né? Não sei se vocês já viram. Só que o nome dele, assim, ele surgiu com o nome símbolo antinuclear, que é justamente a luta pelo desarmamento. Então, quando a gente coloca esse símbolo aqui apenas no contexto de paz e amor, a gente tira o peso do significado da simbologia, né?
do surgimento do símbolo, mas ele é, na verdade, o símbolo antinuclear, né? Que é do pessoal que lutava pelo fim dessas guerras, pelo fim desse poderio imperialista que crescia nos Estados Unidos. E aí, como os fatores mundiais, eles também influenciam, né, nas relações internas políticas dos países, a gente vai ver que esses conflitos, eles vão influenciar muito na relação das pessoas aqui no Brasil, da população, da sociedade civil, né, e dos artistas principalmente. Então, o Brasil, que vivia uma ditadura militar, os artistas daqui vão começar a tomar, né, essas discussões internacionais como influência para desenvolver estratégias de enfrentamento ao governo de ditadura no Brasil. E aí, né, eu trouxe aqui para vocês verem. Eu trouxe aqui uma imagem de alguns dos artistas, né, daquela época aqui no Brasil, que encabeçavam essas manifestações artísticas contra a ditadura militar. A gente vai ter Jorge Benjor, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee, Elis Regina, o próprio Belchior, como Carla trouxe aí para contribuir com a gente, entre outros, né? E de forma internacional, a gente vai ter um fenômeno assim, que ainda hoje é muito clássico, a gente tem os Beatles. E uma das músicas que mais fica famosa é a de John Lennon, Imagine, né? Que é justamente uma música que propõe a ideia de um mundo pacífico, de um mundo paz e amor, de um mundo onde não exista guerra, onde não exista competições, onde as diferenças não sejam pontos de conflitos, né? Então, esse debate ele vai se manifestar nacional e internacional. E aí, nos anos 70, a gente vai ter o surgimento do punk rock, né? Que até então o movimento punk, peraí, deixa eu ver aqui, parece que tem alguém tentando entrar. Pessoal, tá dando para entender direitinho? Sim. Pronto. E aí a gente vai ter nos anos 70 o surgimento do punk rock, né? A gente viu na aula passada aí sobre a questão do punk, que o punk ele é um movimento que não vai abranger só a música, vai abranger o estilo de vida, ideologia, o visual, né? E aí, junto com essa influência do punk, que é justamente um estilo que vai ter uma crítica social muito pesada ao sistema, vai surgir o misto do punk com o rock. Ou seja, o rock vai tomar impulso, né, para algumas letras musicais voltadas para as críticas às políticas internas de alguns países que tendiam ao imperialismo, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, vai surgir... eu trouxe aí a foto do Sex Pistols, eu não sei se vocês já ouviram. Eu já, embora não seja uma banda que eu escute muito. Eu acho que eu já escutei uma música, não sei direito, vale a pena, mas eu já escutei. Vale a pena vocês conhecer um pouco sobre a banda, né? Só que aí não tem também, vai surgir nessa mesma época, Ramones, The Clash. Então, algumas letras dessas músicas, elas têm uma intencionalidade de criticar esses sistemas imperialistas que vão crescer nesse momento, né? Aí vai surgir Alguém já escutou Village People, que tem umas músicas que falam exatamente sobre isso. Como é o nome da banda, Emanuel? Village People. Não, nunca escutei, não. Depois me manda o link para eu dar uma olhada. Aquela lá, daquela música IMCA. Sim, sei. Sei qual é. Então, tem um monte de música desse que eles estão criticando.
Pois é, então são algumas bandas que vão surgir nessa época com crítica à Guerra Fria, né? Crítica ao nacionalismo, porque esse sentimento de nacionalismo, ele é precursor de todas as guerras que a gente teve entre países imperialistas. Porque o sentimento de nacionalismo é o sentimento de uma nação superior à outra, né? De uma nação querer dominar outra. Então, era nesse sentido que eles faziam a crítica ao nacionalismo e também à monarquia britânica, né? E aí a gente vai ter, além dessas bandas, depois vai surgir também o AC/DC, né? Que também vai fazer críticas ao governo britânico, né, a monarquia britânica, justamente por ser alguns países, nessa correlação entre Inglaterra e os Estados Unidos, vai gerar muitas tensões nas políticas mundiais. Então, essas bandas elas vão ganhar potencial, né, vão se tornar fenômenos mundiais e acabar por provocar algumas revoluções sociais através da música, né? Influenciando na forma de pensar, provocando a criticidade, provocando outras formas de interpretações, outras formas de ver o mundo. E a gente também vai ter nessa época o surgimento do reggae, né? Com bastante influência de alguns ritmos musicais africanos, só que de forma lenta. E precursor, a gente tem o Bob Marley, e dentro das letras vai ter uma grande crítica social, né? A influência desses países imperialistas nas políticas de outros países, e pregar a ideia do amor livre, que inclusive sempre foi pauta do movimento hippie, tanto o amor livre como também a liberdade sexual, né? Então a gente vai ver que essas ideologias elas vão se manifestar de forma muito nítida nas letras musicais, que vão influenciar as manifestações, as formas de comportamento da sociedade. E é por isso que, posterior a isso, a gente vai ver que em alguns países, eles acabam por censurar, né? Querer censurar, querer proibir, querer privar de que as pessoas tenham acesso a isso, de que as pessoas tenham acesso a compreender que existe N possibilidades de comportamento, de convivência, de relacionamento, e que as pessoas também precisam participar das políticas de seus países, né? Então, trazer esse pensamento para as pessoas, quem estava no domínio do poder considerava isso de extrema periculosidade. Então, viu-se a necessidade de censurar grande parte dessas artes. E aí a gente vai ter nos anos 80, 90, surgimento de novas bandas com influência, né, desse punk rock, com influência desse reggae, com influência... Peraí, viu, gente? Às vezes não estão gritando aqui. Enfim, com influência dos Beatles, né, das críticas das bandas britânicas, né, com influência dessas novas formas de se pensar o mundo, de se pensar o comportamento social, e não seria diferente de forma nacional, tanto internacional como nacional. E aí a gente tem, né, uma explosão no mundo inteiro das músicas como uma forma de causa. A gente vai ver também que há uma presença de performance dessas letras musicais dentro dos próprios shows, né? Os artistas, eles vão transformar a arte que já era política em algo mais político ainda, né? A gente vê que na atualidade não é diferente. Para quem, não sei se vocês gostam, já ouviram falar, Roger Waters, de Pink Floyd, recentemente fez uma turnê em protesto aos governos fascistas, né, no mundo, né? E aí a gente vê essa denúncia
da opressão, da denúncia desses regimes autoritários, denúncia desses regimes que pregam por uma política não inclusiva, por uma política não diversificada. Então, a gente vai enxergar a produção artística cada vez mais incorporando essas causas, né? Não só humanitárias, como também ambientalista. E aí eu trouxe para a gente ver aqui o U2, não sei se vocês já ouviram, vale muito, muito a pena. Inclusive, tem uma música do U2, que é Sunday Blood Sunday, que é justamente considerado uma das mais famosas músicas deles, justamente por denunciar os conflitos religiosos na Irlanda, né? O Green Day, que vai ser uma banda com um trabalho, eles têm um álbum que é American Idiot, onde eles vão construir letras musicais denunciando o autoritarismo estadunidense, né? E a gente vai ver aqui no Brasil, uma das bandas que mais vai receber essas influências é a Legião Urbana. Não sei se vocês já ouviram, mas vale a pena também, né? Vocês ouvirem, apesar de que a gente vai ouvir uma música daqui para a gente analisar, que vai receber essas influências de se manifestar contra essas opressões sistemáticas. E a gente vê que são músicas que, quanto mais o tempo passa, mais elas se tornam atuais, né? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pessoal? Não. Pronto, nós vamos analisar agora esta música de Chico Buarque, certo? E depois eu quero que vocês participem. Acompanhem a letra para a gente debater um pouco sobre ela depois. Professora, Oi, você vai pedir aula para ler? como é, Emily? Você vai pedir para ler essa música? Eu ainda não entendi. Você vai pedir para alguém ler essa música? Escreve no chat. Eu acho que é teu microfone que tá ruim, não sei. Ou então é eu. A gente vai pedir para alguém ler a letra da música. Não, a gente vai ouvir, Emily. A gente vai ouvir e vocês vão acompanhar a letra da música, certo? Eu vou colocar para vocês ouvirem. Amanhã vai ser outro dia. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Hoje você quem manda falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã não me ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a firmeza de desinventar. Você vai pagar e dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer.
qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia diferente do que você pensa, apesar. Deu para todo mundo ouvir direitinho? Sim. Pronto. Vamos analisar aqui um pouco. O que vocês acham que Chico Buarque estava tentando comunicar na letra dessa música? Não sei não. Vamos parar para analisar aqui, ó. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que tem uma pessoa que está sistematicamente mandando e oprimindo outras pessoas, né? Ou seja, é uma referência a um sistema, provavelmente, né? Ah, minha gente, hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? O que ele está querendo dizer? Que as pessoas, elas não têm mais liberdade. Elas não têm mais liberdade nem sequer de escolher para onde olham. Falando sobre a ditadura militar no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Vamos olhar aqui outra parte que deve ter. Por isso que eu estava dizendo no começo, né? Quando a Emily disse, eu nunca ouvi uma música de protesto. Talvez a gente escute algumas músicas e a gente interprete de outra forma, né? Só que, na verdade, ela tem um outro sentido. Mas elas são criadas justamente para ser assim. Porque para essa música tocar na rádio, ela tinha que passar pelo censor. Se ela tivesse qualquer coisinha que denunciasse o governo, ia ser censurada. Então, ela precisava... Então, Chico Buarque, assim como outros artistas, ele precisou escolher algumas palavras que dessem duplo sentido, né? Mas agora esses censores eram burros, viu? Porque agora, porque quando tu percebe... A gente chega já lá, viu, Emanuel? A gente chega já lá. Aí vamos olhar aqui, ó. Você que inventou esse estado, quando a gente olha aqui estado, né, a gente acha que é o estado de estar, a forma como a gente está. Mas quando ele está se referindo ao estado, ele está se referindo a um estado autoritário. Você que inventou esse estado, né, e inventou de inventar toda a escuridão, que é justamente o momento sombrio da ditadura militar, né? Que inventou esse pecado, esqueceu-se de inventar o perdão, né? Trate de desinventar. Ou seja, ele está denunciando o momento sombrio que foi a ditadura militar. E aí ele diz, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ele quer dizer que amanhã é um outro dia de luta, né? Que embora tenha pessoas que tenham morrido enfrentando a ditadura hoje, amanhã renasce outras, com uma força muito maior, né? E aí ele diz, onde vai se esconder? Da euforia, que é quando todo mundo for para cima, quando todo mundo sair desse estado de alienação e perceber o estado em que o Brasil estava, quando todo mundo fosse para cima, como é que eles iam proibir? Né? Outra coisa que ele foi bem desaforado aqui quando ele diz, como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Como é que ele vai proibir essas músicas de chegar ao público? Né? Ele foi bem afrontoso. E hoje a gente reconhece, né, associando essas letras ao momento em que se estava vivenciando no Brasil, a gente reconhece que há uma crítica muito pesada por trás disso. Né? Vamos aqui para outra música, porque senão não vai dar tempo. Vocês já ouviram essa música, Geração Coca-Cola?
Não. Nivea Milk. Ai, meu Deus, propaganda. Com óleo Peraí. natural de amêndoas. Agora vai. Acompanhe a letra aqui no slide. Segurança é um bom programa para receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados. USA, 9 a 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos vestir de vocês. De vocês. Somos evolução. Somos porque sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhãs que o jogo sujo. Não é assim, tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando o rei. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Pessoal, deu para todo mundo ouvir direitinho? Deu. Quem aqui já tinha escutado essa música? Ninguém aqui gosta de Legião Urbana? Não, eu gosto, só não tinha escutado essa. Quem aqui já ouviu Legião Urbana? Dessa turma, quem já ouviu Legião Urbana? Responda eu. Estão digitando no chat. Eu já. Eu não sei já se foi Legião Urbana ou Renato Russo, mas eu já escutava a música assim. Ah, tá. Eu pensei que era eu que estava velha demais. Porque minha adolescência foi toda Legião Urbana, né? E a gente vê que Legião Urbana, ela é uma banda que surge com essa proposta, né? Que a princípio nem era Legião Urbana. Antes o Renato tinha o Aborto Elétrico, depois surgiu o Legião Urbana. E aí a gente vai ver que é uma banda que surge com essa proposta de denunciar. Não é a única música que está explícita, assim, alguma denúncia, né? Não é. Na verdade, o álbum, quase todos os álbuns, quase todas as músicas de todos os álbuns tem um grande peso, assim, de provocar alguma crítica. E aí, o que é que vocês acham que ele quis dizer na letra dessa música? Hein? Ninguém tem nem ideia do que seja? Criticando a ditadura militar, o comércio, essas coisas. Assim. Vamos olhar aqui, ó. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos Estados Unidos de 9 às 6. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que nós estamos recebendo informação o tempo todo de uma cultura imperialista estadunidense, né? Ele fala que os enlatados. Então, nós somos praticamente, no que ele está querendo dizer, uma sociedade subordinada, como se o Brasil fosse subordinado dos Estados Unidos. É mais ou menos essa linha de raciocínio, né? Ó, desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial, ou seja, a todo tempo nós estamos consumindo lixo, tanto lixo orgânico, comida, né? Como também a questão daquilo que a gente está assistindo, a alienação através dos meios de comunicação, ó, lixo comercial e lixo industrial, né? E aí, mas agora chegou nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Ou seja, eles passaram a vida inteira consumindo aquilo
e depois, ao saírem desse estado de alienação, né, vão jogar de volta em forma de crítica, né? E aí ele diz: somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, ou seja, a geração que está vivenciando, né, o ápice do capitalismo. A senhora vai fazer a chamada? Vou sim. Deixa eu ver aqui a hora. Já vou fazer, essa é a última. E aí ele diz, né, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Ou seja, o estudo, ele está dizendo que o estudo provoca a pessoa a sair desse estado de alienação. Aí aqui nessa parte aqui que ele diz. E aí, então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Ele está dizendo o quê? Que as pessoas, após conhecer toda essa realidade, vão se utilizar das artes para poder criticar o sistema, né? Pessoal, nós já estamos chegando no fim da nossa aula. Coloquem aí o nome completo e a turma. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade para entender essa relação de música de protesto internacional e nacional, né? Essas influências e estabelecer algumas outras bandas que contribuíram para a identidade cultural de alguns países. Eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês, né? Podem sair, quem for colocando o nome, e até a próxima aula. Oi. Tchau. Essa música retrata bem que a gente vive muito no automático. Exatamente. Gostei da sua colocação. Tudo que vem a gente aceita e pronto. Exatamente. E são essas músicas, elas provocam justamente que a gente tenha um senso crítico, de que a gente não aceite tudo calado, né? Que a gente tenha um senso crítico para poder questionar o sistema, questionar as coisas que estão sendo impostas a todo momento para a gente. Isso é bem importante, porque a gente é o futuro, né? Exatamente. Se a gente não se importa, quem vai se importar? É isso aí. Pessoal, não esqueça de, antes de sair, colocar o nome, certo? Nome completo e a turma. Tchau, Vitória. Até a próxima. Tchau, Abraão. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Peraí, viu, professor? Colocar meu nome aqui. Como é, Ariel? Eu vou colocar meu nome. Tá todo mundo saindo, tá? Pra eu colocar o nome, tá todo mundo saindo. Calma que vai dar certo. Sobrou só 5 minutos. Vocês são muito apressados. Peraí, pessoal, onde eu coloco? Onde eu coloco meu nome? Vai dar certo, vai dar certo. Tchau, professor. Tchau, meu bem. Até a próxima aula.